Olá, vamos reunir novamente hoje, quarta-feira, para mais um capítulo do livro de Gênesis, conforme nós estamos acompanhando já há algum tempo. Eu te agradeço pela companhia, agradeço por esse tempo que você tem orado também, eu sei, pelas coisas que têm acontecido conosco. Aproveito para mandar notícias, dizer que nós estamos de alta, mas ainda com alguns cuidados, pelo menos por alguns dias, tá bom? Vamos lá, hoje o capítulo é um pouco extenso, eu não vou lê-lo como um todo, como eu costumo fazer quando é muito longo, mas vou destacar algumas coisas que depois você pode ler o capítulo por inteiro na sua casa. Vamos lá? Vou começar com o versículo 1, para a gente poder contextualizar tudo o que está acontecendo. Bom, só para relembrar, no final do capítulo 40, José está no cárcere, ele está como aquele que organiza, administra o cárcere, aquele cárcere especial, né, que ele estava colocado, cárcere do colarinho branco, e no final o copeiro e o padeiro do faraó, que também estavam lá, acabam tendo sonhos e relatam para ele esses sonhos acabam sendo proféticos e fazem com que o copeiro acabe saindo de lá em 3 dias e sendo restaurada a sua posição, mas o padeiro, em 3 dias, ele sai de lá para ser, na verdade, morto e até desonrado, né, da maneira como ele foi depois exposto. Antes de sair, José pede para que o copeiro não se esqueça dele, quando estiver diante do faraó, que possa tentar tirá-lo daquele lugar, que possa ajudá-lo, né, a sair daquele lugar que ele não merecia estar, uma vez que foi uma armação para que ele acabasse sendo preso. Só que o copeiro sai e se esquece rapidinho, né, de fazer talvez esse favor, vamos chamar assim, para José. Então se passam mais alguns anos até que José tenha a oportunidade de sair dali. Mas vamos ler no capítulo 41 para a gente poder acompanhar melhor, tá bom? Então vamos lá. Daí fala assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, pois após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo de capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José, e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Eu vou dar uma paradinha aqui. Na verdade, ele vai repetir o sonho que nós acabamos de ler, né, para que Faraó
pudesse se colocar por inteiro, né, sobre essa adivinhação, na verdade, ou interpretação de sonho, como a gente gosta muito mais de entender, que José acabaria lançando entendimento através daquilo que Deus fala por ele. Talvez esse seja o primeiro grande ponto que a gente pode destacar aqui, sobre a maneira como as coisas na verdade acontecem, né? Muitos desses adivinhadores, muitos desses homens que acompanhavam a Faraó e que profetizavam para ele ou acabavam de alguma forma dando sinalizações e indicações para ele, eram homens que eram calcados talvez, né, numa filosofia de adivinhação, de uma interpretação do sonho por alguma ciência que eles talvez tivessem, ou até por uma interpretação demoníaca, mas de qualquer forma, nenhum deles acabava talvez entregando para Faraó uma declaração como essa que José trouxe. Tenho certeza que a maioria deles batia no peito porque até se utilizavam disso depois para si mesmo, né, para o seu próprio benefício, trazendo essas revelações que para Faraó era uma indicação. Vamos lembrar, né, que a gente está falando de uma cultura egípcia, que é uma cultura dada também não só muitos deuses, mas também muita dessa interpretação das coisas que acontecem via natureza, via histórias, via um monte de referências que não necessariamente são coisas que a gente crê como cristão. Então, você chegar diante do Faraó, na oportunidade que José teve, depois de 2 anos, né, que o copeiro já tinha saído da prisão, ele ser utilizado e ele poderia, em vez de chegar e falar assim, olha, não vou falar nada que é Deus, vou falar que fui eu mesmo, que daí depois esse benefício vai virar para mim. Mas ele faz questão de fala, olha, a quem vai dar a interpretação de paz do seu sonho vai ser Deus. E mesmo assim, é interessante porque Faraó, talvez até por causa da própria cultura que já tinha, não deixa de contar o sonho e esperar que esse Deus do hebreu possa contar para ele o que ele queria dizer, o que aquele sonho representava. Sabe, nem sempre, e eu quero destacar isso, né? Nem sempre a gente como cristão olha para as coisas de Deus e olha para os favores que a gente recebe a partir de Deus e reconhece que é Ele quem tem nos dado dons, é Ele quem tem sido bondoso conosco, é Ele quem tem nos dado a interpretação, o discernimento. A gente muitas vezes esquece que esses dons Deus dá com um propósito. Assim como Ele fez aqui, Ele tinha um propósito de, mais para frente, trazer ou separar os hebreus da vida que estavam vivendo junto aos cananeus, sobretudo, e que era uma cultura que estava se infiltrando e que talvez trouxesse sobre eles uma parte da iniquidade ao qual Deus estava esperando, né, que o copo dessa iniquidade fosse cheio para que pudesse restituir ou dar aquela terra para os hebreus, tirando-a dos cananeus, povo cheio de iniquidade. Então, vou voltar um pouquinho para trás e pensar com você sobre quantas vezes a gente reconhece, né, aquilo que Deus tem realmente feito conosco ou a partir de nós. Quantas vezes a gente tem usado isso com sabedoria, quantas vezes a gente tem usado isso com temor, como aqui José acabou se colocando. Imagine, nós estamos falando de uma pessoa, um jovem ainda, né, mas uma pessoa já extremamente marcada por tantos acontecimentos difíceis na vida dele. E José aqui tinha a oportunidade de falar com aquele que era o maior representante de poder do mundo. O faraó, naquele momento, ele era o poder representado no mundo. Então, a maior potência, eles eram gigantescos e, além de tudo, tinham de tudo, né? Além da tecnologia da época, né?
haja vista que nós estamos até hoje ainda admirando obras e situações da cultura, mas você vai ver que, ao mesmo tempo, né, o faraó, ele cria aquilo que era vindo de um escravo, um servo, se você preferir, que estava lançado no cárcere. Ele dava muita atenção para esses sonhos. Ele entende como um sonho profético. E eu acho interessante a gente pensar que ele não se opõe a ouvir de quem quer que fosse, ainda que com a indicação do copeiro, mas ele não se... ele não acha de todo estranho, né, que alguém pudesse ter uma interpretação para esse sonho e que pudesse trazer para ele uma revelação tão contundente. Realmente deve ter sido um sonho muito forte, né, e que ele soube distinguir a diferença entre um sonho normal, né, um sonho do dia a dia, um sonho que talvez não tivesse maiores consequências, daquilo que alguém, né, estava mandando para ele como um recado. Uma coisa interessante nesse texto aqui, você vê, é óbvio, né? Não iam trazer José de qualquer forma para poder conversar com o faraó. Ele estava, afinal de contas, dentro do cárcere, e por mais que ele fosse o administrador do cárcere, ele não devia estar vestido com as roupas mais finas, nem devia estar o mais asseado de todos os homens. E daí o que fazem com ele é justamente isso, né? Pegam José, barbeiam, lhe dão um banho e vestes novas. Mais uma vez a gente está vendo a influência, vamos chamar assim, né, dessa questão das vestes sobre a vida de José. As primeiras vestes que trouxeram uma distinção entre ele e seus irmãos e que foi tão danoso para ele, mas também essas mesmas vestes foi que levaram uma notícia de aparente morte para seu pai, que também trouxe constatação de que realmente ele estava morto, algo aparente. Vestiu vestes de servo, dessas vestes de servo ele foi comprado para poder ser um pouquinho para frente um administrador dentro da casa de um homem muito importante dentro da sociedade egípcia, mas por causa também dessas de vestes que ele usava dentro dessa casa, ele foi depois incriminado por algo que realmente ele não fez, com a esposa de Potifar. Acaba indo para vestir essas vestes de encarcerado, e por mais que ele tivesse algum tipo de distinção dentro do esquema ali da carceragem, certamente ele ainda tinha que vestir uma roupa de encarcerado. Agora ele tira essa roupa de encarcerado, roupa de desonra, vamos chamar assim, né, para colocar uma roupa onde ele seria recebido, ou melhor, né, ele foi chamado para poder conversar com o faraó. Então a gente sabe que diante, né, de figuras de poder, de alto poder, principalmente nessa época, as pessoas tinham que se vestir de uma maneira apropriada. E acredito que essas vestes que deram a José foram vestes de um homem que pudesse se apresentar diante de qualquer um, principalmente porque ele estava se apresentando diante do homem mais importante da época. Só quero destacar essa questão das roupas, para você talvez notar como a aparência, né, externa vai mudando e os homens vão mudando conforme o tratamento que dispensam por causa dessas mesmas roupas. As roupas, elas às vezes querem servir, né, de sinalização para a gente entender com quem a gente está conversando ou com quem nós vamos nos dar. Só que o interessante de tudo isso, né, é que José, claro, foi amadurecendo, mas ao mesmo tempo José continua sendo o mesmo homem de caráter que ele sempre foi. É isso que o texto quer mostrar para a gente em todo o tempo, que existia um princípio
na vida de José, e esse princípio ele não abre mão em nenhum momento. Mesmo vestido com vestes de honra de filho, ou vestes de escravo para ser vendido, ou vestes de administrador de uma casa importante, ou de encarcerado, e agora como um homem que ia adiante de Faraó. Não deixe que a sua roupa, a roupa que você veste, e quando eu falo roupa, eu falo daquela aparência externa, não necessariamente a sua roupa fisicamente falando, fale mais de você do que você mesmo. Se você está diante, né, de pessoas de autoridade, de pessoas que você quer honrar ou precisa honrar de alguma forma, tenho certeza que você precisa mostrar muito mais aquilo que está dentro de você do que aquilo que está por fora de você. Esse que está dentro de você é aquele que realmente é você. É aquele que Deus, em todo tempo, quer abençoar e claro, né, a nossa luta é para que a gente possa ser não só autêntico conosco mesmo, mas principalmente com aquilo que Deus quer fazer a partir de nós. Eu quero incentivar você a pensar como é que você se expõe e, ao mesmo tempo, pensar nas pessoas com quem você está ou estará. O quanto que a aparência externa dela pode confundir você, para o bem ou para o mal. Vamos olhar além da aparência externa. Eu sei que é um pouco chavão, eu sei que é um pouco lugar comum, eu sei que a gente fala isso e ouve em todo lugar, só que a gente não age dessa forma. E eu quero convidar você a fazê-lo. Muitas vezes a gente se omite na relação de ajudar alguém ou se relacionar com alguém por causa da maneira como ele se veste em relação a mim, ou muito melhor, ou muito pior. Há algo de muito valioso que está além das roupas. E a gente sabe que a ênfase das roupas, né, de alguma forma não começou com a vontade de Deus. Não estou pregando para a gente sair nu, mas externamente falando, mas que a gente possa sair realmente demonstrando quem nós somos, realmente quem somos. Bom, mas o texto continua e Faraó acaba contando para José qual era o sonho, e mais para frente um pouquinho a gente vê aqui no versículo 25, assim que Faraó acaba de contar o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Vou dar uma primeira paradinha aqui. Vou só enfatizar para você aquilo que eu já tinha falado antes. José dá a interpretação de bate-pronto, né? Os outros não conseguiram nem pensar o que seria, o que representaria aquilo, mas José ouve e imediatamente já sai, não precisa pesquisar nada, não precisa talvez jogar
uma pedra, alguma coisa qualquer para poder entender o sonho, porque o sonho, como ele mesmo disse, né, vem de uma interpretação de Deus e mais, né, foi o próprio Deus quem estava motivando esse sonho por causa das coisas que Deus faria mais para frente. Bem, ao fim desse comentário sobre o sonho, que o sonho era um só, ele também não se exime de dar a sua própria opinião sobre como deveria Faraó organizar as coisas. E ele fala, né? Portanto, Faraó, no 33, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Olha que coisa maravilhosa de se ouvir, né? Um Faraó ouve a interpretação do sonho. Sim, ele deve ter ficado agradecido por um lado, né? Não talvez no todo por causa do sonho, que era um sonho pesado, vamos chamar assim, né, para ele como governante, mas ao mesmo tempo ele fica tão agradecido por aquela situação, né, que ele mesmo acaba exaltando que a necessidade que o Egito tinha era de que fosse um homem que tivesse, né, essa capacidade de organização e ao mesmo tempo tivesse nele esse Espírito de Deus. Olha, queridos, eu não sei quanto que você já viveu uma situação parecida na medida do possível, mas talvez não em grau, vamos chamar assim, né, por causa de tudo que está envolvido aqui, mas do reconhecimento de alguém que olha para você através da sua atitude, através de um comentário, através de uma conversa ou de uma convivência que você tenha, e que exalte a Deus sem ser alguém que busque necessariamente a Deus. Acho que Faraó aqui acabou fazendo para José, eu vou chamar de o maior dos cumprimentos que a gente poderia receber. Ser reconhecido, né, o nosso Deus ser reconhecido por aquele quem somos. Alguém querer buscar, né, exaltar a sua pessoa, exaltar alguém por causa do reconhecimento da presença de Deus na sua vida. Então, quero muito que você pense essa situação, né, sobre quanto José conseguiu demonstrar esse homem de Deus que ele vem sendo. Ao longo de toda a história que nós estamos conhecendo, desde o seu tempo como filho, até que chegou nessa situação. Faraó acaba olhando para José, fala sobre isso e depois ele continua no 39, fala assim: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha mesa, a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Imagina a situação desse homem, né, José, jovem ainda, como falei. Num momento ele está no cárcere, ainda que supervisionando, vamos dizer assim, ajudando a supervisionar o cárcere, mas encarcerado, né? Não estava lá como profissional, ele estava lá ajudando, né, como um interno, vamos chamar assim. E ao mesmo tempo, de um momento para outro, ele é alçado a posição, a segunda maior posição de governança do mundo.
tirando o Faraó, é isso que o Faraó fala aqui. Assim, olha, todo mundo vai depender de você, vai perguntar as coisas para você. Você vai governar. Só eu vou ser maior do que você, em termos de poder. Imagina a cabeça de José. Mesmo com ele relembrando aqueles sonhos que ele teve, ainda na casa de seu pai, né, onde as pessoas, né, se curvariam diante dele, mas talvez ele estivesse pensando isso numa dimensão tão pequena em relação ao que ele estava vivendo agora, tão menor, né, vivendo uma situação familiar, pensando sobre seus pais, seus irmãos, alguém assim, mas não algo tão grandioso, né? Algo que pudesse ser tão distante da realidade que ele estava vivendo já há algum tempo. E eu quero lembrar que o nosso Deus é assim. Os planos que Ele tem para mim e para você, as nossas vidas podem mudar de um momento para outro. Eu posso sair de uma posição de extrema dificuldade, onde eu estou passando talvez necessidades em alguns pontos, para no momento seguinte, por causa do favor de Deus, tudo mudar. José é esse homem que talvez não estivesse contando com essa situação, talvez o máximo que ele gostaria, ou que ele pediu, né, quando falou com o copeiro, talvez ele esperasse que pudesse sair daquela posição, rever o seu caso, né, que o Faraó, alguém pudesse rever o seu caso e falar, quer saber, então vamos deixar ele de servo em outra casa, em outro lugar. Não estou nem falando de ser um homem livre, né? Mas não, aqui ele deixou de ser um servo encarcerado, injustamente encarcerado, diga-se de passagem, para ser o segundo homem na hierarquia do Egito. Melhor, né? Ele estaria acima, inclusive, do homem que o encarcerou, Potifar. Sabe, acho que a gente, como cristãos, precisamos estar preparados, né, para momentos em que Deus vai honrar as nossas vidas. Porque se você vai continuar o texto aqui, nós vamos continuar mais um pedacinho, a gente vai ver que tudo que ele fez, né, o texto não fala em nenhum momento que ele se preocupou, por exemplo, agora nessa nova posição, em chamar, por exemplo, Potifar e a mulher dele e tentar resolver ou se vingar daquela situação. Tudo que ele tinha feito, ou deixado de fazer, no caso, já tinha sido superado. E ele não perdeu tempo, né, com as coisas que ele poderia usar como benefício próprio. Ele olhou para aquilo que estava sendo colocado em suas mãos, mais uma responsabilidade agora gigantesca, e não fugiu à sua responsabilidade. Não fugiu àquilo que talvez ele tenha entendido que Deus tenha dado nas suas mãos. E acredito que entendeu, né? Porque se o próprio Faraó entendeu, certamente ele deve ter entendido também. O texto continua e fala assim, 42, e tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, as roupas novamente, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. Poder absoluto. Ainda saiu em carreata, vamos chamar assim, para mostrar para todo o povo o que ele, Faraó, estava apoiando. Eu não quero falar só aqui no palácio, né, onde ele estivesse se reunido. Eu quero que todos saibam que agora você é quem administra o Egito. E Faraó
chamou a José de Zafenate Paneia, que quer dizer Senhor de toda a terra, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José saiu e começou a fazer o trabalho que tinha que fazer. Veja, é claro, né? O texto não fala isso de maneira explícita, mas de certa forma é meio óbvio, né? Ele saiu fazendo aquilo que ele tinha sugerido para Faraó como um conselho administrativo. A gente precisa reunir, né, toda a produção, a gente precisa guardar toda a produção. Então ele saiu pelos lugares e foi fazendo ali, aos diversos lugares na terra do Egito, organizando pessoas, governadores, gerentes, vamos chamar assim, para poder administrar todo esse recolhimento dos cereais, principalmente, que nesses 7 anos iriam ser produzidos em abundância. E é isso que acontece, né? Os 7 primeiros anos são anos de extrema abundância. Uma abundância tão grande que o povo, na verdade, não tinha nem muito problema em produzir e acabar disponibilizando mais, né, como impostos, vamos dizer assim, né, para o Egito como organização. O povo estava vivendo bem, né, as coisas estavam acontecendo de maneira boa. Então, só para continuar aqui, ainda fala assim, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Você vê, né, eu estava falando desde o começo, né? José era um jovem, era 30 anos, mas era um jovem que foi pautado, né, metade da sua vida praticamente, né, como um administrador. Primeiro na casa de Potifar, depois no próprio presídio, né, e agora ele estava sendo alçado à maior das posições. Mas veja, 30 anos, né, um homem que talvez a gente olhasse, né, fosse pensar, puxa vida, como é que esse sujeito com 30 anos vai, né, assumir uma posição como essa? Como é que alguém pode confiar? Talvez o que fez a grande diferença para Faraó foi justamente aquela declaração que ele acabou fazendo. Eu preciso de um homem sábio, onde haja o Espírito de Deus. Não interessa se ele tem 30 anos, não me interessa se ele nem tem tanta experiência administrativa assim, governamental. Eu quero alguém que tenha esse Espírito de Deus. E você vê o quanto que isso carrega de, não só responsabilidade, mas de honra também sobre a vida de José. José sai dali, vai fazendo o seu trabalho, né, e ele tinha anos muito, mas muito daquilo que ia ser usado depois para os 7 anos de vagas magras, né, como a gente já até usa como expressão hoje. José não tinha problema nessa organização e o povo também não. Só que as coisas foram acontecendo e nesse meio tempo nasceram 2 filhos para José. Os 2 filhos de José, ele acabou chamando Manassés. Na verdade, eu quero só voltar um pouquinho, né? Esses filhos ainda nasceram no tempo de fartura, tá? E por que eu estou querendo enfatizar isso para você? Porque Deus também trouxe fartura sobre a vida de José. Fartura de uma família que ele perdeu muito jovem, né, e finalmente ele agora tinha uma esposa e filhos, né, para que quando as coisas tivessem mais difíceis, ele pudesse também cuidar da sua própria família. Então, o primeiro filho dele chamou-se Manassés, e que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Esse é o significado do nome. E o segundo, Efraim, que quer dizer Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, José também foi muito reconhecido, né, por tudo que aconteceu na vida dele. Mesmo todo o sofrimento, talvez você fique pensando, ficou fácil esquecer o sofrimento depois que ele já estava sendo honrado. Talvez fosse ao contrário, fosse mais difícil.
Mas na verdade, né, a gente vê que a vida de José, ela vai de altos e baixos, né? Ele sai de uma posição favorável como filho preferido, e acaba caindo como servo. Aí ele sobe na hierarquia dentro dos servos daquela casa, aí cai para o cárcere. Aí ele sobe dentro do cárcere para uma posição de administrador do cárcere, mas ainda encarcerado, e dali ele sai para ser o administrador de toda a terra, senhor de toda a terra, Azenate, ou Zafenate Panaia. Bom, aí vem os 7 anos de fome. A partir de 53, você vai ver que acabam os anos de fartura e começam os anos de fome. E toda a terra do Egito clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Olha a responsabilidade desse homem. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Era um tempo de escassez, vamos dizer assim, dentro daquilo que era o mundo conhecido. Tempo de escassez terrível. Só o Egito tinha mantimento suficiente. Quero terminar com isso, pensando com você sobre como você tem entendido os tempos, a maneira como Deus quer suprir você e a sua casa, a maneira como Deus tem dado provisão para você, e talvez mesmo nesse tempo de extrema escassez que temos passado, com essa dificuldade dessa pandemia, inclusive, ou principalmente por causa dela, quero pensar com você sobre a prudência, né, de se organizar para tempos difíceis. Eu sei que não é fácil, nem sempre a gente consegue fazer uma poupança como a gente gostaria, ou para tempos que a gente não espera passar, mas pode passar. Mas eu sei que Deus tem prazer em ajudar os seus filhos. Mas os filhos precisam ser prudentes também. Então quero convidar você a pensar, né, sobre todo esse capítulo do livro de Gênesis e o que ela pode passar para a gente como algo para a gente viver hoje. Deus pode mudar a condição da minha vida de um momento para outro, mas eu preciso dar valor para aquilo que está dentro de mim e dentro dos outros também. Olhar mais profundo do que aquilo que a roupa só quer demonstrar. Preciso continuar sendo um homem que busca Deus e que represente Deus, onde as pessoas possam reconhecer como o Faraó fez em relação a José. Alguém onde haja o Espírito de Deus. Eu convido você a ser um homem, uma mulher, onde o Espírito de Deus fique aparente. O caráter, a busca por Ele e as responsabilidades que são lançadas não fiquem de qualquer forma. Antes de buscar o seu próprio benefício, quero lembrar para você que buscar a Deus é o que há de maior benefício para qualquer um de nós. Quero agradecer pela sua companhia e espero que na semana que vem nós possamos estar juntos novamente. Muito obrigado, Deus abençoe você e a sua família e cuide bem de você. Tchau, tchau.